Senhor, já que estamos em pés, acho que hoje é em português, né? Então, vamos abrir em Gênesis 28. Gênesis 28, verso 10. É um local que marca a presença do Senhor. Então, há um lugar onde se faz a presença de Deus. Esse lugar é importante para todos nós. Gênesis 28, verso 10, a visão da escada de Jacó. Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira e deitou-se naquele lugar. E sonhou, e eis era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. E a tua semente será como o pó da terra, estender-se-á ao ocidente, ao oriente, ao norte, ao sul, e a ti e na tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei tornar esta terra, porque te não deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Aleluias. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! E este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, agradecemos, Senhor, pela oportunidade, Senhor, a rica oportunidade desta noite, de estarmos aqui em Tua presença, a Tua presença majestosa, poderosa, aleluia. Já adoramos o Senhor e agora estaremos meditando um pouco na Tua palavra. Então, Pai, nos ajuda com a graça suficiente, Senhor. Repreenda Satanás, fora daqui todo espírito que não é do Senhor. Consagramos essa hora para a ministração da santa palavra, Deus. Aleluia, toma-nos em Tuas mãos e faz a Tua obra através dela, Senhor. É o que nós oramos e agradecemos. Em nome de Jesus, amém. Pode sentar, aleluia. Glória ao Senhor. Deus já tem falado e presta atenção que você vai ver que Deus usou a cada um de nós, né? Nesse dia, nesse lugar, aleluia. E aqui vai confirmar, né, muita coisa que Deus já tem falado, aleluia. Porque Ele é maravilhoso, aleluia, né? É conselheiro, é Deus forte, Deus fiel, aleluia. Ele é fiel para contigo, viu? Não te esqueça, Deus é fiel com você. Né? O salmista já falou, né, através do Yudi, né? Ele é um Deus que não dorme. Enquanto seu corpo aparentemente dorme, Deus diz que Ele está trabalhando. Não é? E o Yudi falou algo interessante, né? Diz que o corpo não para. Né? Ele pode reduzir, né, o trabalho, mas continua trabalhando. Então, né, é coisa de Deus, né? A criação do Senhor, você, criação do Senhor, né? Seu corpo, tudo que Deus fez, os dons que Deus colocou aí, põe a serviço do Senhor. Né? Não pensa, não, eu sou pequeno, eu não consigo isso ou aquilo. Deus quem te fez, Deus quem te capacita, Deus
pode te usar muito ainda, não é? Mas tem que se colocar à disposição, não é? Jacó, ele para nesse lugar, não é? Ele adormece ali, tem um sonho, não é? E ele vê ali os anjos subindo e descendo, e o Senhor estava em cima, e fala com ele, não é? Olha, a promessa que eu fiz a pai Abraão, a pai Isaque, também é válido contigo. É esse mesmo Deus que você serve. Então, se apega, né, ao Senhor. Deus promete muitas coisas, né? Uma delas, estamos em campanha esses dias, é a cura. Uma delas só. Tem muitas, né? E eu só venho ratificar essas palavras de cura desta noite. Então, dentro dessa campanha, então, o estudo bíblico mais ou menos tem de cada 3 meses, por aí, não dá tempo de pegar outro, né? Então, entra uma palavra de cura aqui também. Palavra de ontem também, né? Deus é tremendo, né? Então, Ele usa, né, conforme Ele quer, porque nem todos vieram ontem, né? E alguns não vêm amanhã também. Então é hoje, né? Segura aí, né? Eu venho falar do Senhor que sara, em Êxodo, capítulo 15, verso 26. Aquela introdução da palavra é para saber que existe um lugar onde Deus opera sobre a tua vida, tá? Existe um lugar, né? Já você vai descobrir. O Espírito Santo vai falando aí dentro, tá? Aliás, talvez você já até sabe, né? Então, Êxodo 15, 26, diz assim: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardarem todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, ou porei sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. O Senhor que te sara, em hebraico, é Yahweh Rafá, o Senhor, né, que te sara. Então, aqui ele fala algumas regras, né? Se ouvir atento à voz do Senhor, se fizeres o que é reto, né? Se guardares os meus mandamentos, para as cumprir, eu não vou colocar o que eu pus sobre eles lá, eu vou te guardar, não é? Porque eu sou o Senhor que te sara. Então, tem algumas regras que Deus quer que a gente cumpra. Mas eu vou mostrar daqui a pouco que às vezes a gente falhando, mesmo assim, Ele usa e abençoa. Coisa, né? Mesmo a gente falhar nessas coisas aqui que a gente acabou de ler, mesmo que a gente não andar reto, mesmo que o nosso ouvido não ouvir a voz do Senhor direito, para entender. Às vezes a gente, Deus manda, vai para cá, eu quero ir para lá. Né? Daqui a pouco a gente entra numa pessoa que fez isso. Né? Então, muitas vezes, nós queremos fazer nossa vontade, né? Nos desviamos da palavra, né? E mesmo assim, Deus abençoa. Né? Nós estamos no lugar da bondade, da sua presença. A casa de Deus é um lugar onde está a misericórdia de Deus em pleno funcionamento, aonde está a bondade de Deus, onde está a presença do Deus Todo-Poderoso, onde está a presença, a operação do Espírito Santo. Presta atenção. Quando a gente deixa de ouvir,
deixa de guardar, a gente perde. Mas mesmo perdendo, ainda Deus abençoa. Olha que Deus tremendo, que Deus de misericórdia. Não dá para entender. Por quê? Nós somos alguém que julga e julga mal, né? Fala, não obedeceu, corta ele, Jesus, né? Nós somos meio assim. Né? Não merece, não vou dar não, né? Não vou fazer não. Mas Deus é diferente. Os cuidados dele é diferente, porque ele nos trata com o seu amor, com a sua retidão, ele nos conserta de uma forma, né? Aí nós, consertadinho, entendido tudo, aí mais na frente nós vamos trabalhar para ele diferente. Né? Então, Deus tem sua forma de trabalhar. Né? Nem sempre nós vamos acertar nessas regras. Né? Mas, se a gente fizer reto, como já foi pregado ontem, eis meu servo Jó, um homem reto, temente a Deus, né? Desvia-se do mal, né? Merece tudo de bom, né? Não precisa chegar nada de ruim na casa dele, mas esse homem passou, né, as piores coisas da terra, né? Veio sobre a vida dele. Falei, mas um homem reto, temente a Deus, agora vem tudo coisa ruim sobre a vida dele, né? Foi falado isso ontem, né? E agora nós estamos falando de ouvir a voz do Senhor, guardar, né? Para que não venham essas coisas ruins sobre a vida. Olha só. Salmo 34, verso 5, diz que quando a gente olha, né? Nós seremos iluminados quando nós olharmos para Ele. Olha lá, o vosso rosto jamais sofrerá vexame, né? Ou coisa contrária. Nem sempre é assim, mas acontece. E nós sermos abençoados, olharmos para o Senhor e o Espírito Santo fazer brilhar o nosso rosto, esquentar, aquecer o nosso coração para a verdade de Deus. Por quê? O Senhor está com os olhos sobre nós. No mesmo Salmo, verso 15, diz que os olhos do Senhor estão sobre os justos. Né? Os seus ouvidos atentos ao clamor do justo. Daí então, vale a pena ser como Jó. Né? Um homem reto, temente a Deus, que se aparta do mal. Né? Porque o Senhor atenta para a sua aflição, atenta para a tua necessidade. Pastor, então por que não me responde? Fica mais um bocadinho aí, Deus trabalhando, tá? Quando não vem, a resposta Deus está trabalhando contigo. Né? Porque quer te tirar da cadeira, da mesma coisa, sacolejar você, pôr você para andar, para marchar, sair do lugar. Deus tem motivo. Deus te conhece e te fez. Eu não sei como é que tu é, mas Deus sabe. Precisa te tirar da mesma coisa. Precisa sacolejar você, para você acordar. Né? Daí quando estiver bom, né? Na visão de Deus, aí Ele te abençoa. Aí vem a bênção, você pode contar as grandezas de Deus na tua vida. Aí no Salmo 36, né? Verso 6, diz assim, a tua justiça é como as grandes montanhas. Já fui falar de monte, né? Os teus juízos são um grande abismo. Senhor, tu conserva homens e animais. Verso 7, quão preciosa é, ó Deus, a tua benignidade, ou a tua bondade. Porque os filhos dos homens se abrigam à sombra das tuas asas. Parece o Salmo 91, né? E eles se fartarão da gordura da tua casa e os farás beber da corrente das tuas delícias.
será completamente saciado, né? Porque em ti está o manancial da vida, na tua luz veremos a luz. Verso 10, estende a tua benignidade sobre os que te conhecem, e a tua justiça sobre os retos de coração. Olha a bondade do Senhor sobre nós. É muita bênção para nós. Gordura da tua casa. Fala de fortaleza para a sua alma. Então você vem para o lugar onde está a presença do Senhor, a sua Betel, para receber a gordura de Deus, para beber das correntes das águas. Jesus é a fonte da água da vida. A palavra Ezequiel fala de uma água no tornozelo, de uma água no joelho, de uma água na cintura e de uma água que encobre. Aí tem que mergulhar, nadar, se virar, né? Mas fala das mesmas águas, de beber, de estar na presença de Deus, de usufruir da presença do Senhor. Isso nós recebemos na nossa Betel, nesse lugar, na presença do Senhor, aonde está Jeová Rafá, aquele que cura, onde está o Senhor operando, o Espírito Santo operando. Glória ao Senhor, porque aprove a Ele cumprir todas as coisas para que nós pudéssemos estar na presença de Deus, estar no lugar onde está a presença do Senhor. Isso é importante. Por isso nós temos que trabalhar junto, unir as forças com o servo da casa, né? Diz que Jesus, Ele é a rocha de encaixe perfeito, né? Então nós trabalhamos junto. Quantas coisas nós temos vivido, né? Até chegar aqui. Você sabe que para a gente habitar num lugar assim, a igreja está aqui, nós tivemos 2 cartas de despejo. Sai daqui porque nós vamos requerer esse lugar, né? Mas isso, é uma verdade. Os entendidos, 2 cartas de despejo. Mas, de uma passando para outra, né? Saímos de um lugar, fomos para um outro lugar. Era até bom, mas não era ali a casa. Não era ali a Betel ainda. E Deus preparou outro lugar, né? E antes de sair dali, né, conforme a mão do Senhor, vamos passar uma estrada aqui, vamos fazer uma indenizaçãozinha, e eles vão adquirir ali condições para fazer essa estrutura aí. E estamos na luta, né? Mas recebemos 2 cartas. Olha, sai daqui. Não queremos vocês aqui. E só Deus sabe por que nós temos uma estrutura grande assim, né? Aqui nós podemos fazer os cultos, podemos fazer as representações, as festividades, né? Não precisa ir fora, porque se vai lá fora, as igrejas não podem. É uma lei em cima da outra, né? Não pode isso. Para fazer festinha, as tantas por aí pode. Mas se você for alugar um lugar para fazer culto ao Senhor, não pode, né? Então, Deus sabe o que faz. E viemos
a esse lugar, né? Esse é o santuário para adorar o Senhor, para ouvir a sua santa palavra. Isaías, capítulo 38. Isaías 38, verso 1, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E via ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Gente, o que se passou com Ezequias, né? Agora tu vai morrer. Né? E diz mais: e então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E Ezequias fez a sua oração. Senhor, lembra de como andei diante de ti, em verdade, em um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Chorou Ezequias muitíssimo. E então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi tua oração, vi tuas lágrimas, e acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vou livrar da mão do rei da Síria, a ti, a esta cidade, defenderei esta cidade. Aleluia. Lá em 2 Reis 20, nós temos a mesma história. Né? Igualzinho. É que nós vemos que está decretado a morte de Ezequias. E ele ora ao Senhor. Ele derrama as suas lágrimas ali, se lamenta. E Deus compreende esse lamento. Recebe a oração. O quão bom quando Deus recebe a oração. Só você sabe se Deus tem recebido a tua oração ou não. Eu não sei. E Deus recebeu a oração do rei Ezequias. Né? Por que eu coloquei 2 de Reis também? Porque lá descreve um pouquinho a mais. Diz que o profeta estava saindo, né? Ele deu a notícia ruim e foi embora. Tu vai morrer. E foi embora. Né? E diz que ele está lá no pátio, já saindo, né? Da casa real, do palácio, que seja. E agora Deus fala: profeta, tu volta lá, porque eu recebi a oração de Ezequias. Eu contemplei o coração dele. Ele colocou diante de mim os dias que ele serviu. Né? Os dias bons. Quão bom é quando alguém se lembra daquilo que a gente fez de bom. Né? Quando a gente erra, é fácil lembrar do erro do que as coisas boas que a gente faz. Né? Se tiver de 10, 9 coisas boas e uma ruim, vão lembrar de uma só, ruim. Aí esse cabra não presta. Né? Homem ruim. Ele fez 9 boas, mas é tido como, né? Olha sempre o negativo. Mas Deus olha para o coração de Ezequias. Volta lá, Isaías. Volta, que eu vou sarar ele. Eu vou dar mais 15 anos. E olha, o exército do inimigo não vai tomar essa fortaleza, não. Porque eu, o Senhor, guardarei. Né? Ele é o guarda que não dorme, né? Que não tosqueneja. O guarda de Israel,
que não dormita, eu guardarei essa cidade, não entrará aqui, não lançará flecha alguma. E foi de volta o inimigo. Né? E Ezequias sarou, né? Recebeu 15 anos, mas ele tinha um sinal. Né? Deus ia dar um sinal, olha, fala para o meu servo escolher entre a sombra do relógio andar para frente 10 graus ou tornar para trás 10 graus. A Isaías vai a eles estão conversando. O que você escolhe, rei? Adiantar os 10 graus ou retornar os 10 graus? A sombra que marca, ou ele vai para frente ou ele vai para trás. Aí Ezequias escolheu, vai para trás, é o mais difícil, porque para frente todo mundo vai, né? É o mais difícil. Eu nunca tinha parado para pensar direito. Como que seria esse negócio da sombra retroceder? Aí será que Deus só fez a sombra andar para trás? Qual que seria mais fácil? Fazer o globo da Terra, fazer o reverso do contrário um pouquinho? Ou ele só fazer a sombra assim? O que será que Deus fez? Eu penso que Deus moveu o globo da Terra, o mais difícil. Ele, né? O sol está aqui e a Terra vira assim. E vira assim, tá? E vai girando aqui. Estão entendendo? O sol não muda de posição. Está sempre lá. A Terra que vai girando. E ele gira de assim. Provavelmente Deus fez a Terra girar do contrário. Para a sombra voltar. Né? Isso é o que eu penso. Né? Não está escrito isso. Mas Deus pode ter feito isso, né? Que é o mais difícil. Ezequias falou, andar para frente todo mundo anda. Quero ver andar para trás. Né? Ele foi curado. Ele podia escolher. Recebeu mais 15. E o exército inimigo destruído. Dá glória a Deus. A tua vitória vindo do Senhor, viu? Então luta, conforme já foi falado. Luta pela sua causa, pela sua família, luta pelo povo de Deus, luta por tua igreja, luta por Jesus, luta pela palavra, continua lutando. Aleluia. Glória ao Senhor, porque Ele renova o cansado. Aleluia. E dá força ao cansado, ao oprimido. Aleluia. Ele manda, né, uma senhora lá da Paraíba me pregar a palavra aqui e orar por você, viu? Por amor de vós. Precisava? Não. Nós temos palavra aqui. Tem um pastor que homem para orar, né? Precisa. Mas tem gente que não acredita, né? Deus tem o seu modo de trabalhar, então Ele move, né? E faz a igreja estar em campanha, agora vai todo mundo jejuar, vai todo mundo orar, e vamos andar para frente. Vamos ver Deus operar. E olha, quem tem vindo, né? Está recebendo, está vendo Deus operar, e olha, aleluia. E se não veio ainda, vai chegar, aleluia, em nome de Jesus. Luta. Tá difícil de jejuar. Vai mais, né? Vai mais. Não é fácil mesmo. Você quer saber como é que eu faço? Eu janto no dia anterior, ali, e no outro dia está consagrado, né? E vai, café da manhã, vai passar água, no máximo um chá. E vai o almoço e vai indo, né? E chega lá para tarde, né? Noite, aí a gente entrega, né? Não sei quando, dá acho que umas 20 horas, né? Sem comer. Só tomando água, líquido, né? Você consegue também, viu? Eu sou igual a você, né? É baixinho também.
Meu nome é Paulo, Paulo Pequeno, né? Então, né? Baixinho consegue, né? Tem uns homem grandão aí, né? Fortão, consegue mais que eu. 30 horas, aleluia. Né? Não precisa não, viu? Faz conforme você trata com Deus, tá? Tá bom? Né? É assim mesmo, né? Porque Deus, Ele é bom, amados. E aí Ezequias fez um cântico. Isaías 38, no verso 17, está aqui. O cântico é maior, mas eu pego por aqui. Eis que, para minha paz, eu estive em grande amargura. Tu, porém, tão amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Porque não pôde louvar-te a sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão em tua verdade os que descem a cova. Os vivos, esses te louvarão, como eu hoje faço. O Pai ao Filho fará notória a tua verdade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo eu meus instrumentos, nós o louvaremos todos os dias da nossa vida na casa do Senhor. Aleluia. Agora Ezequias fez um cântico, nós vamos louvar a Deus na casa do Senhor, com instrumento de corda, aleluia, com som festivo, vamos louvar o Senhor pelas suas grandezas, aleluia. Esse é o cântico de Ezequias, aleluia. Vamos louvar na casa do Senhor, aleluia. Então, Deus tremendo, se esforça, que Ele vai te responder. Gênesis 20, agora vou falar daquele servo que contou uma mentirinha, né? Gênesis 20. O pai da fé contou uma mentira, né? Não disse toda a verdade, né? Gênesis 20, verso 1. E partiu Abraão dali para a terra do sul, e habitou em Trincados e Sur, e peregrinou em Gerar. E havendo Abraão dito de Sara, sua mulher, é minha irmã, enviou Abimeleque, rei de Gerar, e tomou a Sara. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e disse, eis que morto és por causa da mulher que tomasse, porque ela está casada com o marido. E agora? Agora Deus revela a Abimeleque, está morto por causa dessa mulher que tu tomaste. Ué? Mas ele disse que era a irmã dele, né? Verso 4. Mas Abimeleque ainda não tinha chegado a ela. Por isso disse, Senhor, matarás também uma nação justa? Não me disse ele mesmo, minha irmã? E ela também disse, é meu irmão? Em sinceridade do coração, né? E pureza das minhas mãos tenho feito isso. E disse Deus em sonhos, bem sei que na sinceridade do teu coração fizesse isso. E também eu te tenho impedido de pecar contra mim, por isso te não permiti tocá-la. Então Deus guarda agora esse rei de não tocar em Sara. Eu te guardei para tu não pecar contra mim. Olha que coisa. E Abraão e a Sara fez ali uma, né? Para não morrerem, não perderem nada, né? Abraão não disse toda a verdade. Não disse que Sara era sua esposa, né? Mesmo assim, Deus guardou, né? Deus guardou, né? Mesmo que a gente não haja com retidão, mesmo que não, né? Não guardemos totalmente a palavra. Olha aqui. Abraão descumpriu. E Sara quase foi pega. Mas Deus não permitiu nada. O Senhor lhe guarda. Guarda os seus. Dessa forma aqui. É tremendo. É tremendo, porque esse rei podia fazer o que quisesse, né? E se ele não quisesse cumprir nada direito, também era rei, né? Mas não. Ele tinha um temor desse Senhor aqui que falou com ele, né? Olha só,
um rei filisteu, temor do Senhor. Segue mais. E agora, pois, restitui a mulher seu marido, porque profeta é, e rogará por ti para que vivas. Porém, se não restituireis, sabe que certamente morrerás, tu e tudo que é teu. E Deus falou a ele, olha, esse homem aí é meu servo, é profeta. Restitui a mulher, restitui tudo, e eu guardarei a tua vida. Mas se tu não me ouvir, tu morre. Né? E vai lá, Abraão bonitão agora, né? Ele levantou Abimeleque pela manhã de madrugada, chamou todos os seus servos e falou todas essas palavras aos ouvidos, e temeram muito aqueles varões. Então chamou Abimeleque a Abraão e disse: que nos fizeste? Em que pequei contra ti para trazer esse mal? Né? Então Deus tinha ali cerrado a madre, né? Tinha tanto da casa de Abimeleque como dos seus servos. Então não ia prosseguir mais a casa de Abimeleque, o povo de Abimeleque. Né? Deus podia exterminar esse povo aqui. Né? Mas não. Agora vai Abraão orar por ele. E ele então leva ali, né, os animais para o sacrifício, 1.000 moedas de prata. E dá a Abraão. Então Abraão ora por esse servo, por essa pessoa, por esse rei. Né? Verso 17, orou Abraão a Deus, e sarou Deus a Abimeleque, e a sua mulher, e as suas servas, de maneira que tiveram filhos, porque o Senhor havia fechado totalmente todas as madres da casa de Abimeleque, por causa de Sara, mulher de Abraão. Olha só. Não é? Então, mesmo que a gente falhar, Deus é contigo. Deus é contigo, não por suas mentiras, porque Deus de misericórdia é bom, porque Ele é Senhor, não porque você mentiu, não porque você errou e não cumpriu a palavra. É o que está aqui para Abraão. Abraão não cumpriu. Né? O rei estava correto, mas o rei ia morrer. Agora, Abraão, vai lá, eu te perdoo, agora você vai lá orar por eles, vai abençoar lá. Olha só, Abraão foi e orou, e restituiu tudo, abençoou aquela casa, aquela família. Né? Então, é assim que é o Senhor. Faz coisas das quais a gente não compreende. Não é? Age de uma forma que não compreendemos. Mas, se você está nessa situação, ora ao Senhor. Conserta a tua vida. Para Deus te usar novamente. Né? Vê a história de Abraão. Você aprende com a Bíblia. Não é? E o Senhor restitui, o Senhor sara, o Senhor levanta e usa de novo. Olha que coisa tremenda. Isso é Abraão. Né? E tem mais, tem Jó 42. Né? Ontem foi trazida essa palavra. Né? E ali, a mesma coisa acontece com Jó. Jó 42, de 7 a 10. Né? Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como meu servo Jó. Tomai, pois, 7 bezerros e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó. E oferecei o holocausto por vós, meu servo, e Jó orará por vós, porque deveras a ele aceitarei, para que eu vos não trate conforme a vossa loucura, porque vós não falaste de mim o que era reto, como meu servo Jó. O que será que Deus ia fazer com ele? Com Bildad e Zofar?
Será que era o mesmo destino de Abimeleque? Diz que era para não tratar conforme vossas loucuras. E diz que Deus estava irado. Então, olha, vocês que não falaram bem de mim, agora vocês vão levar os animais, 7 de cada um. E ali meu servo Jó vai orar por vocês. E eu vou aceitar a oração de Jó. Olha só, tremendo. Jó coçava com caquinho de telha, E eles tudo bonitão, falando bem, falando mal, Os amiguinhos de Jó, e Jó coçando. Eles prensaram o Jó. Jó, você tem pecado, não é possível que você está tão ruim assim. E olha para nós, olha para você, Mas acontece que Deus permitiu. Deus é quem permitiu, E ali não há explicação para nada. Deus permitiu, pronto, e acabou. Mas só que Deus olhou para o coração do servo. E agora esse que ele ia aceitar a oração sobre aqueles homens que estavam condenados. Olha, vocês trazem os animais de sacrifício, porque Jó vai orar por você. Olha só, agora eu vou aceitar a oração de Jó. Então vale a pena servir a Deus em retidão? Vale a pena. Vale a pena. E ali Jó ora por esses homens. E quando Jó ora, a chaga deles ia sendo transformada, Aquela pele ia tornando de volta. A minha é branquinha, Mas a de Jó é um pouquinho mais escura, Então, mas foi tornando a pele dele de volta como era antes, Ele estava orando e a pele dele transformando. A enfermidade indo embora. Coisa tremenda essa passagem. E eu trouxe para você que não veio ontem para ouvir. Mas ele estava orando e a pele se transformando, a enfermidade, limpando tudo. Ele já tinha o coração limpo, agora só faltava a carne dele. E foi sendo, foi sendo curado assim, e ele orando por aqueles homens, E Deus aceitando a oferta de Jó, a oração de Jó. Porque era um homem bom, reto, temente a Deus e se apartava do mal. E agora ele estava orando por aquelas pessoas que falaram coisas, Não glorificaram a Deus. Você sabe o que aconteceu? Ali com um rei que não glorificou, não deu glória a Deus. O bicho comeu, Lá em Jerusalém, Aí, que rei é esse? Vai ler a Bíblia, Está lá no Novo Testamento. Então, aqui, glória ao Senhor, porque ele aceitou a oração, de um servo fiel. Quanto mais o seu, Ah, mas eu não sou tão como Jó, Não importa. Conserta com o Senhor e faz a oração da fé. Aí vamos ver se não tem diferença. Mas olha, consertar significa largar. Largar daquilo que você gosta, Você gosta de um pecadinho lá, é pecadinho de estimação, Está sempre ali alimentando ele. Que nem um peixinho, um gatinho, Mas é pecado, Você gosta, mas Deus não gosta, Tem que largar isso, Aí Deus vai te ver de outra forma, Aí a tua oração vai ser diferente. Você vai estar apegado
as coisas da carne, dessa vida e dessa terra, mas aí você larga do seu amor. E ame a Deus. Né? Ame ao Senhor. Né? Não ame o pecado, ame ao Senhor. Né? Aí Deus vai purificando mais ainda, vai aceitando a sua oração. Aí você vai orar por alguém da sua casa, né? E a pessoa é sarada, curada, é fortalecida na palavra que você der daqui. Vai ouvir a sua voz vai falar dentro, né? Ali vai curar, vai sarar a alma. No Salmo 103, verso 3, esse é um salmo que eu sempre, quando vou orar por alguém enfermo, eu sempre repito essa palavra. Né? Por quê? É o Senhor quem perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Você pegar alguns pregadores antigos, como Billy Graham, C.S. Lewis, eles têm, né, salmos que curam. Aí tem o Salmo 103, tem o Salmo 91 e um monte de palavras. Mas esse salmo específico, eu sempre citei na hora de orar pelas pessoas. E Deus curou muita gente. Né? Por quê? De fato, é Ele quem perdoa os pecados e sara todas as enfermidades. Foi o Senhor que morreu na cruz, derramou o sangue para pagar o preço de todos os pecados de toda a humanidade. Foi Jesus. Foi Jesus. E aí, Ele é o que perdoa e é o que sara. Então, perdão e cura está dentro da vontade do Senhor para o seu povo, para todos os povos, para todos nós e os de fora também. No Salmo 103, verso 8, diz assim: misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade, não repreenderá perpetuamente e nem para sempre conservará sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados e nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quanto o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura, lembra que somos pó. Porque o homem são os seus dias como a erva, como flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai ao seu lugar, não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para o cumprir. Glória ao Senhor. Então, foi por graça e misericórdia do Senhor que eu e você fomos resgatados de uma vã maneira de viver. A gente vivia de qualquer jeito e Deus nos tirou ali das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Foi o Senhor quem fez isso. Aleluia. Isso é maravilhoso aos nossos olhos. Quando a gente para nessa palavra e observa, olha, Senhor, que palavra maravilhosa é essa. Jesus, Isaías 53, 4 e 5,
O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Isaías 53, 4 e 5. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós os reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia, Jesus, aleluia, tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas angústias. Ele cravou lá na cruz. Ele foi ferido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Foi moído por nossas iniquidades. E aleluia, nós tivemos a paz de Deus por esse sacrifício. Então, luta, não desista. Luta pela verdade. Luta pela justiça de Deus. Não por suas, mas pela dele. Sim, porque ele é digno. 1 de João 3,8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Por isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras do diabo. Então Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Por isso ele capacita gente pequena como nós. Usa pessoas que vêm lá do Nordeste, traz do outro lado, para te abençoar na oração. Né? Amados, às vezes a gente está lá, quem é essa mulher? O que ela veio fazer aqui? Né? Você vai consultar a Deus, me espera e verás. Né? Aí, pastor fez agora com uma campanha com uma mulher que nós nem conhecemos. Né? Corajoso esse pastor, né? Mas doido é quem apoia ele, né? Aí piorou, né? Né? Aí ele vai, eu também vou. Né? Ele recebe a oração, também recebo. Ele recebe a bênção, eu também vou receber. E você também, né? Não, brincadeira, né? Mas é assim mesmo. Como que a gente vai fazer? Gente estranha, né? Ele não conhece, né? Mas logo o Espírito Santo vai tratando das coisas, vai apaziguando as situações. Não, sou eu que estou operando. Fica em paz. Você vai ver o que eu vou fazer através da vida dela. Se ela se colocando na minha direção, vamos ver. Aí, vai cair fogo. Aí você encosta nos irmãos assim, mas vem um fogo assim, você não sabe, né, de onde que vem, está tudo quente ali, né? Aí você, uau, né? É hoje, vai derreter tudo, né? Por isso que eu falo que derrete o sapato, né? Não chega que não derrete o sapato, viu? Né? Ela anda descalça, né? Mas é valente de Deus, atravessou o oceano, veio para cá, né? Sabe, missionário? Tem uns pregadores famosos que eles falam, não vou para o Japão não, dá dor de barriga lá. Já vi na internet, mas, rapaz, não vou mais ver tua pregação não. Eu antes ouvia, agora não desisti. Falei, não, joga fora. Né? É verdade, eu desanimei. Mas, não, isso aí não, eu posso pegar outro, mas aí estou fora. Né? É verdade, diz que dá dor de barriga e vim pregar no Japão. Né? Mas passa as situações, mas vai com coragem de pregar. Fazer a obra de Deus, né? Não importa se está bem, se não está bem, mas está lá em pé lutando em nome de Jesus. Né? Aí veio, se alegrou, gostou de nós gostamos dela, né? E o Espírito Santo está usando. Se você não crê ainda, vem sexta-feira. Vem ver para crer, então. Vai que nem Tomé. Né?
Aí queima seu pé, aí fica no time. Aí eu também, agora eu estou junto. Né? É isso mesmo. Quem vai confiar no estranho? Ninguém. Mas o Espírito Santo começa a tratar todo mundo. Né? E aí fica gostoso, fica bom. Né? Aí, está acabando, falta 3, 4, 3. Aí está acabando. Você perdeu 4. Né? Que pena. Mas ainda tem 3. Corre que dá tempo, né? Ei você, vem para cá. Né? Tá aí? Vem para cá. Né? Corre, dá tempo. Sexta-feira estamos aqui. Né? E onde que eu estava mesmo? Falta 8 minutos. Né? João 8, 44. Né? O mentiroso, olha lá. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não é verdade. Quando ele profere mentira, fala do que é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse é Satanás, né? Mentiroso. Então, às vezes a gente não quer vir à casa de Deus ouvir o Evangelho, né? Aí vai ouvir mentira depois. Troca, né? Vem ouvir o Evangelho, então. João 5, verso 1. Aí Jesus se encontra, né? Uma pessoa lá no tanque de Betesda. João 5. Esse é um lugar tremendo. Né? Deus, né? A terra de Israel ela é tremenda. Né? Betel era tremendo para Jacó. E esse lugar, Deus ordenava um anjo tocar na água. E quem tocava na água era sarado. O primeiro que pulasse lá era sarado. E tinha um paralítico à volta. Né? Todo mundo pulava na frente e ele ficava para trás. Né? Então, Jesus chega ali. E ele diz: o que tu quer? Mas, Senhor, quando essa água mexe, ninguém me põe lá. Aí, Jesus cura ele. Levanta e anda. Glória ao Senhor. Levanta e anda. Mas esse lugar é tremendo, porque exatamente o Pai ordenava lá um anjo para tocar no lugar. Você não vai achar em lugar nenhum isso. Só ali, só nesse tanque. É maravilhoso o que Deus Ele prepara. Então vem, vem para esse lugar de bênção. Venha. Viu? Deus está te aguardando para mover as águas sobre a sua vida. E esse homem foi sarado. João 9. Estamos adiantando, né? João 9. Tem esse cego de nascença. O pastor sempre traz esse cego, né? Aí Jesus cospe, aí faz um barro e tufa no olho dele. Agora você vai lavar lá no tanque de Siloé. Né? Ui, glória a Deus, né? Mas é o jeito de Jesus operar, né? Amém. Né? Mas, Senhor, né? Você faz coisas difíceis. E o que o Espírito manda fazer, né? Obedece a Deus. E esse recebeu do Senhor a cura. Diz que era cego de nascença, passou a enxergar. Glória ao Senhor. Então Deus tem obras tremendas. E última palavra, João 11. Já foi falado,
né, de Marta. Né? Jesus, ele estava demorando. Né? João 11, verso 32. Ele atrasou. Né? E Lázaro morre. Ele chega lá, 4 dias que ele estava morto. Mas, Senhor, se tu houvera chegado antes, ele não ia morrer. Aí Jesus fala assim, e Jesus ouvindo, João 11, 4, essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Aleluia. Outro verso, verso 25, capítulo 11. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Aleluia, o Senhor é a ressurreição e a vida. Aleluia. E ali todo mundo chorando. Né? Marta, Maria, os amigos, toda a parentela. Né? E Jesus, ele sente a necessidade, a aflição. Né? E ele também chora, ele chora junto. Você sabe que você pode sentir o que Deus sente? Né? Às vezes tem uma pessoa precisando de um consolo, de um conforto. Aí o pai lança tristeza. O que a pessoa precisa e sente, está movendo aqui. Aí a gente se entristece por nada. Né? Aí você vai ao pai, o que está havendo? Eu não tenho nada e estou triste. Tu vai levar minha palavra lá. E você vai orar. E vai fortalecer aquela pessoa. Pode acontecer isso, irmão. Né? Aí vem um telefonema, assim, pois, já estou indo. Né? Aí corre lá, leva a palavra, ora, e a pessoa se fortalece. Ela é consolada. É consolada pelo Pai, consolada pelo Filho, consolada pelo Espírito Santo. Aleluia. E usa as nossas vidas. Aí quem está mais próximo? Né? É quem está perto. Aí usa tu mesmo. Né? Então esteja preparado para isso. Né? Você vai sentir o que Deus sente, muitas vezes, para ser usado pelo Senhor. Vaso de honra. E ali, ele manda, Jesus manda tirar a pedra, tira a pedra e ordena a vida. Lázaro, levanta, vem. E ele manda tira essas amarras, deixa ali ele solto. Aleluia. Glória ao Senhor. Ele ressuscita Lázaro. Que coisa mais difícil tem para Deus. Né? O Senhor ressuscitou o morto, 4 dias. O que é que nós precisamos saber? Alegra-te. Vem à casa do Senhor. Ser unido na obra. Trabalha junto com seu pastor. Talvez riam de você. Lá atrás, riam dele. Né? Falavam coisa dele, mas ele não se importou. Olha, não queremos você. Tinha um tempo que os espanhóis não queriam ele como pastor. Eu quero outro, que não quero esse. A gente tem que ir lá resolver as coisas. É verdade. E ele, quase que ele foi embora. Você já pensou se ele tivesse desistido? Mas Deus guardou ele, não deixou não.
Deus fez pessoas estar do lado dele para trabalhar junto. Eu sou um desses malucos, né? E hoje, diz que a igreja é afamada fora. Pessoas que falavam mal dela, da igreja, hoje estão lá falando bem, não é? E você é abençoado porque tem um pastor que ama você, que trabalha por você, que se desgasta por você. O mesmo que Jesus fez. O mestre deixou exemplo na palavra, né? E ele faz o mesmo. Nós fazemos o mesmo, trabalhamos junto, apanhamos junto também. Tinha dia que ele falava assim, vou lançar um trabalho. Aí, se nós falhar, nós dois, ó. Né? Então, né? E é assim, né? Vai trabalhar junto com ele, paga o preço junto. Mas quando, né, ele é honrado, aí respinga em nós, né? Cai uma migalhinha, né? Né? Então, honra a Deus, luta junto, luta na oração. Às vezes você não consegue vir, né? Ora lá no seu lugar, abençoa lá, levanta as mãos. Aí eu abençoo o trabalho da nossa igreja, eu abençoo, né? Eu abençoo essa terra, essa cidade. Levanta para orar, né? Ora tu lá, né? E aí, muita gente que está morto, sem vida, é ressuscitado, para a honra e glória de Deus, e se achega à casa do Senhor, né? Nós estávamos mortos em ofensas, em pecado, como diz a palavra. Eu e você, muitos, né? Mas Deus nos chamou, nos colocou o Espírito de vida, nos colocou a palavra da vida, o amor dele dentro de nós, para nós ministrar a palavra, para abençoar vidas, orar pelas pessoas, levantar elas, curar elas. Aleluia. É assim que Deus faz contigo. Aleluia. Sim. Vamos orar. Se levanta. Aleluia. Já está passando o tempo. Vamos agradecer ao Senhor por sua palavra. Põe diante do Senhor a sua vida. Mas, Senhor, eu fiz assim, assim, mas eu quero mudar. Eu quero viver segundo a palavra. Ora ao Senhor, Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo. Agradecemos, ó Deus, por esta santa palavra. Aleluia. Pelo Teu Espírito que nos enviaste essa palavra, Senhor. Aleluia. E nesta noite, Senhor, Tu me usaste para transmitir. Obrigado, Pai, por nos ter capacitado, aleluia, por nos ter guardado do inimigo, Senhor. Sabemos que o inimigo tenta destruir nossas vidas, Senhor, tirar a palavra de nós, mas Tu és poderoso para guardar tudo, aleluia, de todo mal, Senhor. Sim, em nome de Jesus Cristo. Então, guarda, Senhor, a mente, guarda o coração dos Teus filhos na palavra de Deus. Aleluia, opera segundo a palavra na vida de todos aqui, Senhor. Aleluia, seja crianças, sejam jovens, sejam mais velhos, Senhor. Opera, Senhor, opera a verdade, aleluia, sim, aleluia. Deus Todo-Poderoso, um dia andei na mentira, andei na inveja, andei ali fazendo coisas que desagradavam o Senhor. Mas hoje, Senhor, aleluia, sim, hoje eu transmito a palavra. Faz, Senhor, a obra em cada coração, ó Espírito Santo, move essa palavra, aleluia, a palavra da vida, aleluia, a palavra de vida eterna, aleluia, uma palavra de consolo, aleluia, a oração da cura. Deus Todo-Poderoso opera sobre nossas vidas, aleluia, em nome de Jesus Cristo, sim. Aleluia, Deus fiel, Deus santo, obrigado, Senhor, por esta noite, obrigado, Senhor, por esta campanha, pela vida da Tua serva que veio do Brasil, pelas vidas que estão presentes, Senhor, aleluia, continua movendo, continua fazendo, continua respondendo, Deus, porque Tu és Deus vivo, real, verdadeiro, aleluia. E agradeço nesta noite por minha vida, por minha família, Senhor. Guarda-nos, Senhor. Guarda a mente e o coração de todos nós aqui. Aleluia. Aqueles que nos ouvem também.
também, aleluia, guarda lá, Senhor, abençoa Tu, aleluia, repreenda todo o mal, Senhor, sim, guarda a mente e o coração, Senhor, para Te servir, aleluia, em nome do Senhor Jesus Cristo, agradecemos por hoje, Senhor, por esta noite, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém, glória ao Senhor, eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.